Olá, bem-vindos à aula de Leitura e Literatura. Se bem se lembram, na aula passada terminámos a nossa visita de estudo em Sagres, no Cabo de São Vicente. E na aula passada falámos também de uma figura muito importante da nossa história dos descobrimentos, o infante Dom Henrique. Fernando Pessoa, na mensagem, faz uma seleção de figuras simbólicas da nossa história e refere precisamente o infante Dom Henrique, neste poema que aparece com o próprio nome, com esse próprio nome. Eu vou-vos ler só um bocadinho, porque vamos hoje falar sobre uma obra ímpar que nos relata, que elogia, que enaltece, que glorifica esta grande empresa que foram os descobrimentos portugueses. Mas vou fazer a leitura deste poema só para vocês ficarem com uma noção do modo como Fernando Pessoa vê a figura do infante Dom Henrique. Em seu nome, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras. O único imperador que tem, de veras, o globo mundo em sua mão. O globo mundo em sua mão. É este globo mundo que vem apresentado num grafite, num mural extraordinário que hoje vamos ver, a propósito dessa obra ímpar da literatura portuguesa que são os Lusíadas. Então vamos ver qual é o tema desta nossa aula de hoje e vamos ver como é que nós vamos analisar os Lusíadas. Não vai ser do modo habitual. Vamos percepcionar a obra Os Lusíadas, a epopeia Os Lusíadas, a partir de uma outra arte, ou seja, utilizando um outro elemento para a sua análise, uma outra visão. Então o tema desta aula será Os Lusíadas para toda a família, fazendo a visita à Galeria de Arte Urbana de Lisboa. O subtema continua na linha da diversidade e da identidade, mas agora na concretização do sonho. Esse grande sonho visionário que o infante Dom Henrique teve ao investir todo o seu cabedal financeiro na criação da escola náutica de Sagres, mas que na realidade era em Lagos, e que promoveu essa possibilidade de se descobrirem novos caminhos por mar. Então nós vamos visitar a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, dar a conhecer uma visão dos Lusíadas através dos artistas, um coletivo, o Art Collective, dois artistas, interpretar metáforas visuais no grafite e os Lusíadas, comparar manifestações artísticas, estamos a falar da comparação entre a obra literária e esta obra pictórica, que corresponde ao mural. Para quê? Porquê é que nós vamos fazer essa comparação? Qual é o objetivo de estabelecer essa comparação? Precisamente para vos facilitar, a alguns que estão já no 9º ano neste preciso momento, outros facilitar num futuro próximo aos alunos de 7º e 8º ano a compreensão de alguns aspectos na obra Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Certo? Então vamos avançar e vamos falar dos artistas. Gonçalo Magalhães, que se autodesigna por mar, dada a sua ligação ao surf, à zona da Costa da Caparica. Miguel Caeiro, mais esotérico, ligado ao cinema, gosta de um cinema um pouco futurista. Com ele se relacionam as cores mais psicadélicas deste mural. Os Art Collective não querem ser reis da rua, só querem fazer arte. Portanto, estamos a falar de uma manifestação artística. Esta parelha, este grupo, teve uma exposição, agora em fevereiro, 19 de fevereiro a 1 de março, num coletivo também, vocês podem verificar através ali do link do público, um coletivo chamado Coletivo 284. Ali tem uma pequena imagem da construção do grafite que nós vamos analisar, que vamos observar. Temos então a Galeria de Arte Urbana, que corresponde a uma plataforma criada pela Câmara Municipal de Lisboa, que desenvolve uma estratégia dedicada, antes de mais, à salvaguarda do património artístico e cultural da cidade, procurando simultaneamente sensibilizar e promover as novas expressões de arte urbana. Às vezes existe algum preconceito relativamente aos grafites e estes têm de ser entendidos como uma arte urbana. Vamos
focar-nos aqui no primeiro grafite. Este grafite surgiu, também importa dizer, este mural, Os Lusíadas, intitulado Os Lusíadas para toda a família, surgiu na comemoração de uma iniciativa ligada à revista Visão, os 20 anos da revista Visão, e que correspondia à criação de um livro, um conto, um canto. Foram convidados, os Arm Collective foram convidados para criar este mural na Avenida da Índia, em Lisboa, e foi convidado o escritor José Luís Peixoto para criar um conto a partir de cada um dos cantos. Eu vou-vos mostrar aqui algumas imagens dê-me só um minuto. Vamos ver aqui algumas imagens do making of, ou seja, do processo de criação do mural. Podem ver aqui os artistas a pintar o mural, a criarem, a representarem numa leitura contemporânea dos Lusíadas, dos vários cantos dos Lusíadas, e temos depois no início de cada um destes livrinhos corresponde a um dos cantos dos Lusíadas. Aqui temos o conto criado por José Luís Peixoto, inspirado no canto 1, canto primeiro dos Lusíadas. Vamos passar ali para as nossas imagens. Só dizer-vos que tem então aqui os 10 cantos representados nestes grafites. Nós já vamos analisá-los um a um. Tem aqui, portanto, 10 cantos, 10 contos, 10 imagens representadas no mural. Estamos a falar desta obra, Os Lusíadas, uma obra incontornável da nossa literatura, um marco na fixação da identidade nacional, considerada uma obra fundadora da consciência que os portugueses têm de si próprios. Portanto, esta obra é realmente aquela que nós imediatamente identificamos com a nossa identidade, aquela que imediatamente ligamos à nossa identidade. Aquilo que vamos ver hoje, aquilo que vamos analisar, são metáforas visuais que procuram dar uma visão do conteúdo dos cantos. Então, vamos fixar-nos aqui na primeira. Temos ali a representação de Camões, o autor dos Lusíadas. Temos ali o frontispício da edição de 1572. E nós, ao olharmos para Camões, toda a gente identifica Camões como sendo o autor desta grande obra, desta narrativa épica, desta epopeia, Os Lusíadas. Vamos ver se conseguimos, através da imagem, identificar a época em que viveu Camões. Olhem para Camões, vejam bem, vamos ver aqui vários aspectos, mas vamos começar por pensar na época, no contexto histórico-literário. Reparem nas roupas que ele traz. Tem uma gola à volta do pescoço, parece um fole. Este tipo de indumentária era característica do Renascimento, que iniciou no século XIV em Itália, que se expandiu pela Europa, século XVI em Portugal, XV, XVI, estamos a ver ali então a gola, que é característica das roupas do Renascimento, estamos a ver aquela manga cor de laranja que corresponde ao gibão, que era uma espécie de casaco que podia ser com ou sem mangas, neste caso não tem mangas, mas depois na mão de Camões nós vemos ali uma espécie de uma armadura. Ora, esse elemento, com certeza que não está lá por acaso, esse elemento remete para a vida militar que Camões e o serviço militar que Camões cumpriu. Mas continuando na indumentária, vemos as suas perninhas muito delgadas, claro que há aqui um aspecto, uma representação um pouco irónica também, é a interpretação dos artistas, têm a liberdade para isso, mas vem ali uma espécie de umas botinhas ou de umas meias altas. É um acessório característico do Renascimento, que são uma espécie de meias altas, coloridas, normalmente coloridas, às vezes até distintas uma da outra, e que, através destes desenhos, nós conseguimos contextualizar esta figura. Camões é uma figura do Renascimento, certo? Depois, relativamente a dados biográficos, que informações é que nós podemos inferir, podemos retirar ali daquele desenho? Nós podemos retirar que Camões viajou pelo mundo. Reparem que ele tem ali uma espécie de globo na palma da sua mão
E esse globo está cheio de cores, tem uma multiplicidade, uma diversidade de cores. Camões viajou por África, viajou pela Ásia e foi na Ásia, na foz do rio Mekong, que sofreu um naufrágio terrível em que quase perdeu a vida e também quase desapareceu a sua grande obra, Os Lusíadas, mas que conseguiu salvar. Reparem como é que o naufrágio poderá estar ali representado. Através de que imagens, através de que desenhos. Reparem naquela onda gigante que parece que vai cobrir o poeta. A nau sugere-nos uma casquinha desculpem, uma casquinha de noz. O ovo talvez fosse um dos alimentos que eles levassem, mas não seria muito provável, já que era difícil levar animais embora também os levassem. Mas uma casquinha de noz, a fragilidade da nau face à força da natureza, das vagas ali representadas. Portanto, das suas viagens à volta do mundo, nós temos, à volta do mundo, continente africano e de Ásia, temos ali essa informação. Do naufrágio, a onda gigante, escrita dos Lusíadas, qual é o elemento figurativo que vocês encontram ali que possa remeter para a escrita da obra Os Lusíadas? A pena, com certeza, a pena, porque antigamente escrevia-se com penas afiadas na sua ponta, que eram depois imergidas em tinta e escrevia-se. Então temos ali, a escrita dos Lusíadas está representada através da pena, o exercício militar, a vida militar de Camões, representada naquela espécie de armadura da mão, mas também na pala que traz no olho, porque trata-se de um acidente que Camões sofreu quando lutou no norte da África. A glória desta sua epopeia está representada num elemento extremamente significativo e que nos aparece precisamente na cabeça do poeta, que é a coroa de louros. O louro era a planta que servia para mostrar o mérito, a glória da figura. Neste caso, a glória está representada através da coroa de louros. Então, esta imagem já retiramos imensa informação desta imagem, vamos avançar mais um pouco. Vamos avançar agora para um filme em Tratam-se de imagens de um projeto que foi levado a cabo na Escola Secundária Daniel Sampaio, o agrupamento de escolas Daniel Sampaio, por uma turma de 9º ano. E o projeto tinha depois uma articulação, era a articulação do currículo com a própria comunidade. Daí que tínhamos feito aqui uma leitura dos Lusíadas numa comparação com outra manifestação artística e depois também com uma outra figura da nossa comunidade, fazendo aqui uma releitura das noções de herói, epopeia e piloto. Vamos avançar aqui agora novamente para a figura de Camões, mas vamos analisar, ou
observar, tentar analisar um pouco aqui a primeira estrofe da proposição. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana corresponde ao atual Sri Lanka, que fica na zona sul, ponta sul da Índia. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Ora, nesta proposição, que é o momento em que o poeta apresenta nos diz aquilo que se propõe apresentar na sua epopeia, temos a mitificação do herói, através do modo como esse herói ultrapassa todos os limites. Ou seja, os portugueses ultrapassaram tudo aquilo que era o mundo conhecido. Passaram ainda além da Taprobana, passaram além da Índia. E perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, ultrapassaram os seus próprios limites enquanto seres humanos. Temos aqui bem evidente a tal mitificação do herói. Como é que isso pode estar evidente aqui também neste grafite? Reparem que dentro do globo, de cores diversas, que remete precisamente para uma consciência globalista do mundo baseada nas diferenças, temos três barquinhos que parecem são três barquinhos que parecem feitos em origami, extremamente frágeis, mas que estão lá no meio a viajar. São os navegadores portugueses, as armas e os barões assinalados, os homens ilustres que de forma excelente, saindo de Portugal, conseguiram descobrir novos caminhos e deram novos caminhos ao mundo a conhecer. Vamos avançar aqui um pouco mais. Ainda no canto primeiro temos o Concílio dos Judeus. Já no largo oceano navegavam, as naus já iam lá bem à frente, mais a meio do trajeto. Sabem vocês que é aquela característica da epopeia de iniciar a narração a meio dos acontecimentos e in medias res. Temos aqui o Concílio dos Deuses, que era quem comandava o destino dos humanos. Já no largo oceano navegavam, quer dizer que já estavam em mar alto. Reparem como é que o mar alto ali aparece representado. Claro que estas imagens têm um tom irónico muito forte e muito evidente. São metáforas. Esse mar alto aparece aqui, as três nauzinhas aparecem dentro de um aquário de tartaruga. Não é? É um aquário de tartaruga. Parece que o mundo está restringido a algo muito limitado e pequenino para os deuses, que são extraterrestres. Já repararam ali na tatuagem do Deus que está lá no topo? Porque isto aparece também uma pirâmide hierárquica, e porque quem está no topo é Zeus, o rei dos deuses, não é? Zeus, Júpiter, neste caso romano. Depois temos do outro lado a figura feminina, que é Vênus, que favorece os portugueses, que os vai ajudar a concluir o seu objetivo, a alcançar a Índia tão desejada. Temos Baco deste lado, do outro lado, temos Baco que imediatamente nós conseguimos identificar através daquela tatuagem tão engraçada. Eu gosto de vinho, porque Baco é o deus do vinho. E como tal, ele tem uma coroa, já não de louros, mas sim de parras de videira na sua cabeça. Baco invejava os portugueses e receava que os portugueses chegassem à Índia, porque Baco era glorificado na Índia e tinha receio de que, ao chegarem os portugueses à Índia, a sua glória desaparecesse. A pergunta que se põe é como é que um Deus tem receio do poder humano? Isso significa que o poder humano é mais forte do que este poder divino. Porque estes deuses são deuses pagãos, são os deuses clássicos, os mesmos clássicos que referimos há pouco. Na questão referimos em aula passada, quando nos falámos de Ulisses. Mais abaixo temos Marte. Marte era apaixonado por Vênus, é o deus da guerra. Também tem grande apreço pelos portugueses. Como vocês sabem, os portugueses eram guerreiros, fortes, destemidos, eram resilientes, determinados, sempre dispostos ao sacrifício para alcançar os seus objetivos. Vocês veem que três das figuras têm uma espécie de um cetro. Ali o cetro real mais curto está na mão de Júpiter, porque Júpiter é realmente o rei dos deuses. E eles estão reunidos numa assembleia, o tal concílio, que vai decidir sobre o destino futuro da armada portuguesa. Chegarão ou não os portugueses à Índia? No canto terceiro, encontramos, neste grafite, no mural, Lusíadas para toda a família, encontramos aqui a história também referida em aulas anteriores de Inês de Castro,
o amor eterno entre Dom Pedro e Dona Inês. Reparem como é que os Arm Collective representaram metaforicamente este amor contrariado. Se vocês começarem a analisar do geral para o particular, vocês veem que há umas mãos que estão a agarrar aquele coração que parece ser uma bolachinha, qualquer coisa doce, que no meio tem um recheio, que ao quebrar vai fazer com que esse recheio se fique incompleto em cada uma das partes. Vemos também que essas mãos têm ali um anel e que esse anel tem a representação de uma coroa. Portanto, são as mãos reais. Tirar Inês ao mundo determina, o rei determina. A sua vontade, movido por interesses políticos, vai levar a que Dona Inês seja realmente morta. Vemos essa representação ali através daquelas mãos fortes, poderosas e que constatamos que se trata de um elemento real. Figura, de um lado, temos a figura do Dom Pedro, pela coroazinha, vemos que é uma figura real, é uma figura, representa o masculino, e do lado direito a figura feminina de Dona Inês. Ambos unidos num coração que se construía mutuamente, que era unido pelo seu amor que os fazia viverem interligados e que vai ser cortado, que vai ser despedaçado, sim, pelas mãos, pela vontade de outrem. Portanto, está muito elucidativa. A questão da cor também é extremamente importante, porque o coração é vermelho, remete simbolicamente para a paixão, para este amor contrariado, intenso, mas que foi contrariado e que desapareceu antes do tempo. No canto terceiro é um dos episódios que vocês estudam quando estudam os Lusíadas. No canto quarto, encontramos uma figura que representa os medos, representa a resistência à mudança, representa uma facção que que se opunha à ideia dos descobrimentos e da expansão marítima. Consideravam, se o objetivo é a expansão da fé cristã, temos inimigos da fé cristã muito próximo de nós, no norte da África. Por que não ficar aqui? Gasta-se menos, perdem-se menos vidas, há menos impossibilidade de concretização ou há menos imprevistos. Portanto, por que ir para tão longe? Então temos aqui a figura de um velho, está bem representado pelas suas barbas longas, brancas, que tem na cabeça um corvo. Não é por acaso, é porque o corvo é o animal que simboliza a cidade de Lisboa, é um dos símbolos da cidade de Lisboa, que está ligado à figura e à lenda, à figura de São Vicente e à lenda de São Vicente, que também dá nome ao Cabo de São Vicente. São Vicente foi martirizado pelos mouros e foi transportado, depois de Dom Afonso Henriques, transporta as relíquias do santo através do barco, de barco até Lisboa, e nessa viagem, essa viagem vai ser acompanhada por corvos. Os corvos sempre acompanham o corpo das relíquias do mártir São Vicente, que depois serão sepultadas num convento aqui em Lisboa. É por isso que São Vicente é o padroeiro da cidade de Lisboa e que os corvos estão ligados também como símbolo da cidade, que representam a cidade de Lisboa. Ali temos uma das colinas da cidade de Lisboa e foi da praia de Belém que a armada de Vasco da Gama partiu para o Oriente e onde de repente surge por entre a multidão um velho de aspecto venerando, um aspecto sério, que transmitia respeito e que vai então falar assim com um tom de voz muito sério e dizer o que vocês querem, vocês vão para longe movidos pela cobiça. Lá estão os barquinhos, também com aquele ar muito frágil de barquinhos feitos de papel, que vão enfrentar a força da natureza. No canto quinto temos a representação do gigante Adamastor. Um gigante que ali os artistas nos mostram esse tamanho descomunal através de uma imagem, que é a imagem das nuvenzinhas cá em cima, a esconderem o pico daquele rochedo. O gigante transforma-se num rochedo devido a um amor infeliz. O gigante Adamastor era apaixonado por Tétis e houve um dia em que Tétis
confundiu o gigante, dando-lhe ideia de que se iria entregar ao seu amor e que o amor do gigante seria correspondido. Mas, e então numa noite de luar, o gigante julga estar abraçado a Tétis, mas nesse momento vê-se transformado num enorme rochedo. Este rochedo, essa fragilidade, é transmitida aqui no desenho, essa fragilidade vinda desse amor infeliz, é transmitida ali no desenho pelo patinho, a boiazinha com o patinho que está ali num dos lados do rochedo. O rochedo representa as forças da natureza e o mar, os várias correntes se conjugavam ali no Cabo das Tormentas, que depois passou a Cabo da Boa Esperança. Cá temos novamente ali as naus a passarem. Agora vem no canto sexto, desculpem, o canto quinto marca, o gigante Adamastor marca a mudança entre o mundo conhecido e o mundo desconhecido, a entrada, a passagem para o Índico. No canto sexto temos a tempestade. Reparem como é que os Arm Collective representaram a tempestade. Uma tempestade num copo d'água, mas uma tempestade que foi terrível para a armada de Vasco da Gama. Uma mão poderosa, que representa a mão dos deuses, porque são os deuses que movem, que manipulam os acontecimentos relativamente a este prosseguir ou não prosseguir da viagem, os deuses pagãos, não se esqueçam. E os deuses pagãos vão criar esta tempestade. Esta tempestade é instigada por Baco, que, como já sabem, receia que os portugueses cheguem ao Oriente. Então vai às profundezas do mar, ao deus Neptuno, convencê-lo de que deverá impedir que os portugueses cheguem ao Oriente. E os deuses marinhos reúnem-se em concílio e vão criar esta tempestade. Lá temos ali os relâmpagos, os trovões não se ouvem, os relâmpagos amarelos. Vemos este jogo de vontade entre os deuses representados ali no jogo do galo, não é verdade? E ganha a trovoada, ganha a tempestade. Depois temos a chegada à Índia, canto sexto, a chegada à Índia. Nesta imagem nós vemos a representação das duas culturas. Vemos a figura de Vasco da Gama de um lado, sentado na sua nau, com o globo que parece uma bola de cristal, a profecia de que os portugueses irão chegar à Índia, irão impor-se na Índia, e nós sabemos que isso é verdade, uma vez que a língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo e que ainda hoje em Goa temos nomes como Conceição, nomes mais antigos portugueses que existem nessas paragens. Então temos Vasco da Gama, rapidamente identificável, numa atitude também de disponibilidade para o diálogo, e do outro lado temos o deus Ganesha, que representa o hinduísmo, é um deus que tem cabeça de elefante, corpo humano, 4 braços e que está sentado na flor de lótus, que representa também o budismo. Também ele numa posição de diálogo, de disponibilidade, de aceitação. Os indianos nós imediatamente relacionamos com a comida indiana, com as chamuças que ele tem numa das mãos, e vemos ali um animalzinho no seu colo, que é o rato. O rato era o animal em que Ganesha viajava, montado num rato, porque o rato tem a capacidade de roer os obstáculos, de roer as cordas que representam os obstáculos. Ganesha representa a sabedoria. Portanto, a sabedoria, e aqui também numa atitude de disponibilidade. É visível através parece que estão sentados um frente ao outro, numa atitude de disponibilidade. Ao chegar à Índia, a armada é recebida pelo Catual e o Catual vai perguntar a Paulo da Gama o que representam as bandeiras. As bandeiras representam figuras da história nacional e aqui temos Viriato, que nós já conhecemos, e depois será na Ilha dos Amores que será feita a recompensa por todos estes sacrifícios, esta viagem tormentosa que foi a chegada à Índia. A máquina do mundo que nos leva por caminhos
que podem ser diversos. Ali temos um animal fantástico a querer devorar Luís de Camões, que não se vê, mas tem na sua mão a obra dos Lusíadas, que sabemos que quase foi perdida no naufrágio. E deixo-vos agora o desafio para casa. Por que caminhos nos levam os livros? Sabemos que a literatura é uma viagem no imaginário e que leva ao caminho da descoberta do eu e do outro, como acabámos de verificar pelos Lusíadas. Por que caminhos nos levarão os livros? É o desafio que vos fica para casa. Até breve, até à próxima aula.